Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo, sou seu pai de cálculo 2 e hoje a gente vai resolver um exercício de derivada direcional, tá bom? Pessoal, esse é um exercício da lista 4, é um exercício 20. Eu sei que a prova tá chegando, pessoal, então foco nos exercícios, vamos lá prestar atenção nessas resoluções que são muito importantes, tá bom? Aqui o nosso exercício da nossa f de xy, sendo x mais y, caso a multiplicação de x e y seja igual a zero. E o 1, a função vai assumir 1, caso contrário. A questão vai pedir, mostre que f não possui derivada direcional em 0, 0, na direção do vetor v, AB, com a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1, e AB a vezes b diferente de zero, tá bom, pessoal? E a derivada direcional em 0, 0, na direção do vetor AB, só vai existir se o nosso limite aqui existir. Esse limite aqui é lá pela definição de derivada direcional, tá bom? É assim que a gente vai resolver, pessoal. Então, lá pela definição, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui um limite de h tendendo a zero, sendo f de 0 mais AH, 0 mais BH, menos f no ponto, 0, 0, né? Sobre h, tá bom? O 0 aqui veio por causa do nosso ponto, o A e o B aqui veio por causa do nosso vetor, e é assim que a gente vai ver pela definição, tá, pessoal? Então, se você não recorda muito como calcula a derivada direcional pela definição, tenta dar uma relembrada, tá? Mas é assim. Ou seja, a gente só vai ter que a derivada direcional no ponto 0, 0 em direção do vetor AB vai existir se o limite existir também. Vamos ver se esse limite existe, pessoal? Vamos lá, ó. Primeiro vamos calcular f no ponto, f de 0, 0. A multiplicação de 0, 0 dá 0, ou seja, entra no primeiro caso. Então a gente vai ter que a nossa função vai admitir x mais y. Ou seja, f de 0, 0 vai ser 0 mais 0, que é 0. Então esse é o valor da função no ponto. Agora vamos pensar na f de AH, BH, beleza? Que é essa parte aqui, essa nossa f. Ó, o que acontece? O nosso h ele vai estar tendendo a zero, mas ele vai ser diferente de zero, certo? Então h é diferente de zero. Ok. Então, se a gente fosse cair no primeiro caso, o que a gente teria? A gente teria que ter AH vezes BH igual a zero. Só que, olha, perceba que isso não pode acontecer. Por quê? Ó, A vezes B é diferente de zero. Então, A vezes B vai ser diferente de zero. E H não pode assumir valor de zero. Ou seja, a multiplicação de AH, BH vai ser diferente de zero. Então, isso é outro caso. Então, a gente cai no caso de que a função vai assumir valor 1. Beleza? Porque a multiplicação de x de y vai ser diferente de zero. Então, f de AH, BH vai ser igual a 1. Beleza, pessoal? Então, como que vai ficar nosso limite? Nosso limite vai ficar limite de h tendendo a zero. No numerador, então, ó, vai ser f de HBH, que é 1, menos f de 0, 0, que é 0, então vai ficar 1 mesmo aqui em cima, sobre h, certo? E lá do cálculo 1, a gente vai ter que esse limite não existe, pessoal. Beleza? Então, esse limite nosso não existe. Se você não lembra porque esse limite não existe, tenta dar uma relembrada sobre limite e essas coisas, tá? Lá do cálculo 1. Mas, então, o nosso limite não vai existir, pessoal. E agora, pessoal, eu vou dar alguns comentários sobre o exercício. Então, aqui a gente acabou de mostrar que a nossa derivada direcional no ponto 0, 0 no vetor AB não vai existir, porque esse nosso limite não existiu também. Gente, e perceba que a nossa função ela não é diferenciável, porque uma função diferenciável vai admitir vai admitir derivada direcional na direção de qualquer vetor. E aqui a gente tem esse vetor AB e a gente não conseguiu a derivada direcional nele. Ou seja, a gente tem que a nossa função também não é diferenciável, beleza? Uma função diferenciável vai possuir derivada direcional na direção de qualquer vetor. Então aqui se a gente encontrou um vetor AB, tá bom, seguiu essas regrinhas, mas que a gente não conseguiu achar esse valor, que ele não existe, ou seja, a nossa função também não é diferenciável, pessoal. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido o exercício. Qualquer dúvida é só comentar aí embaixo. Espero que vocês tenham acompanhado. Bons estudos e boa prova. Deixa aí no comentário qualquer coisa. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para um amigo para ajudar ele na prova também, gente. E é isso, até mais.